Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais esse screencast sobre Laravel, legal? Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, tá? Que é sobre serviços. E nesse ponto eu acho que você tem que prestar muito bem atenção, porque quando a gente está falando de serviços, a gente está falando basicamente do principal ponto do Laravel, mas não somente do Laravel, mas como de qualquer outro framework primeira linha, seja ele um Symfony, seja ele um Zend Framework 2, por exemplo, legal? Antes da gente sair colocando a mão na massa, a gente tem que entender a ideia de serviços, a ideia de container de serviços, legal? Bom, o que a gente tem que entender é o seguinte: conforme a nossa aplicação começa a crescer, a gente começa a ter diversas classes que executam diversas tarefas, transações e etc, ok? O que a gente pode perceber é que começa a ficar muito difícil de a gente gerenciar todas essas classes. Por quê? Porque a cada momento eu tenho que ficar instanciando diversos objetos, novos objetos o tempo todo, ok? E isso acaba atrapalhando pra caramba no processo de desenvolvimento. Principalmente quando a gente está falando em tentar trabalhar com códigos o mais desacoplados possíveis, tá? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para você. Vamos lá. Então, o que acontece? Vamos imaginar que nós temos um software, tá? E a gente vai ter uma classe, né? Um camarada, um componente do nosso software, um componente de log, que ele vai ficar auditando todas as transações que a gente está utilizando nesse sistema, ok? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui a nossa classe de log, tá? Então, eu tenho a minha classe de log aqui, tudo certinho. Toda vez que eu for precisar dessa classe log, eu tenho que ficar instanciando essa classe de log. Muitas vezes, essa classe de log ela tem um construtor que eu tenho que passar um componente X, um componente Y, um componente Z, ok? Para eu ter esse componente X, Y, Z, eu também tenho que fazer X é igual a new X, ok? Y é igual a new Y, Z é igual a new Z. Então, imagina que cada vez que nós tenhamos que utilizar logs em diversas partes do nosso sistema, a gente tem que ter todo esse trabalho, tá? Para que a gente possa utilizar essa classe. Isso é algo muito chato, é algo muito ruim, principalmente porque o nosso sistema ele sempre vai tender a crescer e ele sempre vai ter mais serviços, mais logs, mais sistemas de gerenciamento de produtos, sistemas de envio de e-mail, sistemas de gerenciamento de cache. Tem milhares de serviços que a gente pode querer trabalhar no nosso software, ok? Agora imagina se para cada serviço desse a gente tem que ficar montando, entre aspas, toda vez esse componente do zero dessa forma, instanciando o camarada. É algo insano, a gente acaba perdendo o controle da nossa aplicação. E uma vez que, por exemplo, se um dia a gente mudar a assinatura desse log ou fizer alguma alteração, a gente vai ter que sair alterando esse camarada aqui em todo o restante do software. Então isso não é nada produtivo, ok? Então qual que é a ideia dos containers de serviços? Os containers de serviços, eles são um camarada que eles armazenam serviços pra gente. E quando a gente precisar chamar um serviço de log, por exemplo, a gente chama o container e pega o serviço de log que a gente registrou nesse camarada, ok? Então, toda vez que você for chamar qualquer parte da sua aplicação, a única coisa que você vai precisar ter é o container de serviço na sua mão, tá? Para que você possa escolher qual serviço que você vai pegar e sair utilizando sem se preocupar como que ele está sendo gerado naquele momento, ok? Então essa é a ideia básica, tá? Quase tudo no Laravel que você está vendo, até mesmo quando a gente instancia um controller no Laravel, ele é altamente criado junto com o container de serviços, tá? Eu vou mostrar isso, o porquê, tá? Como que funciona a ideia do container de serviços do Laravel? O que a gente faz? A gente tem que registrar o serviço, tá? Que a gente quer poder utilizar posteriormente em qualquer área do nosso sistema, legal? Como que a gente faz? Tem diversas formas de você fazer isso, tá? Eu vou te mostrar agora da forma mais manual, depois a gente, em outra oportunidade, a gente vai falar sobre Service Providers, tá? Mas agora eu vou mostrar exatamente nesse contexto aqui que eu tô te falando. Então vamos lá. Vou imaginar que eu quero registrar um serviço. Então, primeiramente que eu faço em relação a registrar um serviço, eu dou um bind, tá? O que o bind ele faz na realidade aqui pra gente? O bind é o camarada que registra aqui pra gente. Então toda vez que a gente quiser registrar um serviço, a gente vai falar desse camarada aí, que é o nosso bind,
tá? Então, nesse nosso caso, eu vou registrar um serviço, por exemplo, chamado de log, tá? Log exemplo. Esse é o nome do meu serviço. E eu quero que toda vez que eu chamar esse serviço do meu container, tá? Seja executado essa função anônima aqui para mim, tá? É isso que eu tô querendo. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um return e falar o seguinte, olha, log registrado, por exemplo, ok? Prontinho. Por incrível que pareça, você acaba de registrar um serviço no container de serviços do Laravel. Agora, todas as vezes que você precisar utilizar esse serviço chamado log exemplo, o que você vai fazer? Simplesmente eu posso chamar aqui e fazer assim, ó, exemplo é igual a app, tá? Eu dou um make e falo log exemplo. Legal? O que ele vai fazer? Ele vai gerar esse camarada aqui para mim, ou seja, ele vai chamar esse log exemplo, vai executar essa função anônima e eu vou ter esse resultado aqui. Eu vou dar um dump and die aqui, certo? E vou executar aqui pra gente. E prontinho, você deve estar percebendo que eu tenho aqui log registrado, ok? Então essa aqui é uma forma muito simples de você registrar um serviço e de você conseguir capturar esse serviço novamente, ok? Então essa é a ideia básica de como que a gente trabalha com serviços no Laravel. Você registra o serviço e você pega esse serviço de volta, tá? Mas é claro que a gente não vai ficar registrando milhares de serviços nesse formato aqui, ok? Principalmente porque a gente não precisa a toda hora aqui a gente ficar trabalhando com funções anônimas, tá? Não, a gente pode criar classes e a gente registrar essas classes aí como serviços. Legal? Somente para fins mais claros, mais didáticos aqui, eu vou mostrar os tipos de serviços que a gente pode registrar trabalhando com Laravel, nesse formato aqui. Depois, num outro vídeo, eu vou trabalhar com Service Providers, legal? Que é como que a gente consegue registrar classes, serviços e etc. Tem muita coisa bacana que dá para falar sobre Service Providers, legal? Mas o importante de tudo é que você consiga entender a ideia dos serviços antes, ok? Então aqui, essa aqui é uma forma simples da gente conseguir registrar um serviço. Tá funcionando, tá testado aqui pra gente, legal? Bom, a gente tem um outro tipo de serviço que a gente consegue registrar, tá? Esse tipo de serviço, ele é chamado de singleton, tá? A ideia dele é que ele faz analogia com o design pattern chamado singleton, tá? Que ele faz o seguinte, ele garante que a gente tenha apenas uma instância, tá? Daquele objeto ali pra gente, ok? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma conexão com um banco de dados e toda vez que eu chamar a minha conexão, tá? Eu dei um make conexão, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho conexão aqui, certo? Conexão, certo? O que acontece? Toda vez que eu der um make conexão aqui pra gente, o que isso vai significar? Ele vai gerar uma instância aqui, né? Ele vai retornar aqui pra mim a minha conexão. Beleza? Eu acho que isso aí é muito claro. Agora, imagina que cada vez que você for chamar uma conexão, ele vai e cria uma nova conexão com o banco de dados. Agora, imagina que você está chamando isso 10 vezes no seu programa, dentro da mesma requisição. Você vai criar 10 conexões com o banco de dados. Isso não é nem legal, tá? Então, qual que é a ideia do singleton? A ideia do singleton é você trocar o bind aqui por singleton, certo? E o que isso vai fazer? Qual que vai ser a diferença direta? Que quando eu chamar a minha conexão pela primeira vez, ele vai criar a minha conexão, ok? Mas, quando eu chamar pela segunda vez, ele já vai me retornar a conexão que ele já tinha criado na primeira. Ou seja, ele garante que eu vou sempre receber o mesmo objeto que foi criado pela primeira vez, ok? Então, essa é a ideia básica aqui, desse padrão aqui, que o Laravel está trabalhando, que é o singleton, tá? Se você vem, por exemplo, do Zend Framework 2, ele tem um recurso exatamente igual a esse, ele não chama de singleton, mas ele chama de shared service manager, tá? Você diz que aquele serviço é do tipo compartilhado ou não, tá? Se você falar que esse camarada, ele é compartilhado, ele vai manter a mesma instância do objeto para você. Se você falar que ele não é compartilhado, cada vez que você chamar o serviço, ele vai gerar uma nova instância, tá? Isso é somente para fazer uma analogia aí, para ficar mais fácil aí para você entender.
ok? Bom, isso aqui é uma forma, tá? Uma outra forma de a gente conseguir trabalhar. Agora vamos imaginar aqui que a gente tem um outro exemplo, tá? Eu vou comentar isso aqui por enquanto, tá? Que é o seguinte, imagina aqui que eu tenho uma classe chamada pessoa, legal? Simples aqui é minha classe chamada pessoa. E eu quero registrar essa classe como um serviço, legal? Então, o que eu faço, né? O que normalmente eu poderia fazer? Eu poderia seguir esse mesmo padrão. Posso dar um bind, legal? Falo aqui pessoa, rodo aqui a minha função anônima, legal? E o que eu vou fazer aqui? Eu falo return new pessoa aqui para mim, ok? Quando eu der aqui, por exemplo, um app, dois pontos, make pessoa, o que a gente vai receber de volta? O meu objeto de pessoa aqui para mim. Legal? Deixa eu só aumentar aqui o zoom do meu navegador para você conseguir ver melhor. Ok? Então, isso aqui foi o que a gente aprendeu acima. Mas você pode trabalhar quando você precisa apenas de uma instância de um objeto, e esse objeto, por exemplo, você quer gerar ele simplesmente dessa forma que a gente acabou de fazer, a gente pode trabalhar diferente. Olha só que interessante. Eu posso trabalhar da seguinte forma. Eu clico, eu faço app, instance, legal? Coloco pessoa, certo? E eu coloco aqui new pessoa, ok? Isso aqui, o que vai fazer? Olha só, a gente vai ter basicamente o mesmo resultado aqui. Agora, a principal diferença é que a chamada de registro desse serviço significa que eu estou registrando esse serviço chamando pessoa, certo? Um objeto chamado pessoa, ou seja, eu estou registrando já uma instância, tá? Ou seja, eu não estou precisando passar a função anônima para daí eu gerar o meu objeto. Não, esse camarada aqui, toda vez que eu chamar pessoa, automaticamente ele vai executar, né? E vai receber esse objeto aqui, tá? A ideia principal é que você possa fazer isso, ó. Pessoa igual a new pessoa, certo? E aqui você passe pessoa, ou seja, o objeto que você está passando aqui é o objeto que você quer instanciar quando você chamar esse serviço, ok? Então, essa é mais uma forma de você conseguir registrar um serviço no Laravel. O que a gente aprendeu até agora é com o bind, legal? Com o singleton, que ele garante apenas uma instância, tá? E o instance, tá? Quando a gente está registrando um serviço, tá? Baseado numa instância que a gente já criou, ok? Essas três visões aqui, basicamente você já consegue fazer tudo o que você quiser com serviços, porque uma vez que você chama o serviço, você tem o resultado que você estava precisando. Legal? Mas o Laravel, ele tem uma coisa que de fato eu gostei bastante, e isso você não encontra em qualquer framework, tá? Que é referente a Dependency Injection e Method Injection, tá? E isso aí é algo realmente fantástico, ok? Eu vou dar um exemplo bem claro, bem simples aqui para você. Eu vou apagar tudo isso que eu fiz até agora, somente para conseguir dar esse exemplo, tá? Então, o que acontece? Deixa eu pensar aqui num exemplo bem simples. Eu tenho uma classe aqui chamada de log, ok? E esse nosso log, ele vai precisar de um driver de log para eu saber, um writer, né? Para saber qual tipo de, aonde ele vai gravar, se vai ser um write em banco de dados ou um write em arquivo. Ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Quando eu for receber, criar minha classe de log, tá? Eu, obrigatoriamente, aqui, eu vou forçar eu ter um driver de log aqui para mim, para eu saber como que eu vou gravar esses dados, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou criar uma classe chamada de log database writer, ok? Isso aqui, o que significa? Que ele, opa, é uma classe, né? Esse camarada aqui é o camarada que vai trabalhar para gravar os dados em um banco de dados se ele for utilizado. Então vamos dizer que toda vez que eu criar minha classe log, olha só o que eu vou fazer. Normalmente, o que a gente faria? A gente coloca o nosso tipo de writer, legal? E a gente coloca this writer
é igual a writer. E aqui eu crio o meu atributo. Ok? Tudo tranquilo. Toda vez que eu precisar, tá, trabalhar com o meu log, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar que log é igual a new log e vou passar um new log database writer aqui para mim. Legal? Para daí eu poder chamar os meus métodos quando eu for trabalhar com log. Ok? Tranquilo. Até isso aí é tranquilo. A gente está injetando aqui uma dependência, tá, que esse nosso log tem. Ok? Agora, qual que é a grande sacada de tudo isso aí? Quando você está trabalhando com Laravel, imagina que você tem esse log aqui como um serviço, tá? Então, o que, que você simplesmente pode fazer? Você aqui, nesse momento, você dá um log database writer. E você passa isso aqui como um type hinting. Legal? O que, que isso significa? Que quando você chamar o seu serviço de log, tá? O Laravel, ele sabe que você depende de um log database writer, tá? E ele já vai instanciar esse cara automaticamente aqui para você, sem você precisar fazer nada, tá? Então, isso aí ajuda muito. É uma injeção de dependência automática. Ele chama isso de method injection, tá? Porque eu não preciso fazer isso apenas no meu construtor, tá? Eu posso fazer isso em outros métodos, num método qualquer dentro da minha classe. Basta eu passar o meu type hinting aqui, que isso aqui vai estar resolvido, ok? Então, o Laravel, ele resolve esses tipos de coisas automaticamente pra gente. Se você olhar aqui o nosso post controller, tá? Perceba que eu apenas passei o post aqui. Quando o Laravel, ele instancia esse controller, ele sabe que eu estou dependendo do post e ele já injeta esse post aqui para mim automaticamente. Então, esse é um recurso assim fantástico, muito mágico que o Laravel trabalha, ok? Maravilha. Mas você que manja de design patterns, tá? E você manja também de programação orientada a objetos, principalmente, você já deve ter ouvido falar que você nunca deve programar para uma implementação, mas sim você programar sempre para uma interface, tá? E o que isso significa? Significa que, imagina que um dia, tá, eu precise de um outro writer, certo? Então eu vou criar aqui um class log file writer. Legal? Maravilha. Opa, que mania que eu tô de colocar parênteses nas minhas classes. Então imagina que agora eu tenho dois writers. Legal? Quando eu for chamar meu log, certo? Automaticamente aqui está setado na minha classe log, tá? Que é o meu writer vai ser o database aqui, o log database writer. Mas eu também teria a opção de trabalhar com o log file writer. Então isso aqui é muito ruim, porque eu estou acoplando muito o meu código, tá? Ou seja, eu estou deixando de poder trabalhar com outros formatos. Então normalmente o que a gente faz nesse caso? A gente cria uma interface, certo? Interface para resolver esse tipo de problema. Então você coloca log writer interface, por exemplo, certo? Tá aqui a nossa interface. E esse camarada agora aqui, ele vai implementar essa interface aqui para mim, certo? Log writer interface. E esse camarada aqui de baixo, ele também vai implementar essa interface. Agora o meu software ele vai ficar muito mais leve, muito mais limpo, como que eu quero dizer. Por quê? Porque aqui no meu construtor eu vou passar a minha interface. O que que isso significa? Que agora eu posso dar aqui um new tanto no log database writer, como no log, eu posso fazer como no log file writer. Legal? Eu posso fazer isso aqui, ó, log file writer. Porque ambos são do tipo log writer interface. Legal? Então, isso aqui facilita muito a nossa vida, tá? Então, você já deve ter entendido, isso é coisa básica de orientação a objetos. Por que que eu dei toda essa volta para tentar te explicar isso? Porque eu tinha falado para você que quando a gente cria um serviço e se a gente passa aqui o type hinting, ele já vai instanciar o objeto para mim. Então, isso aqui fica automático. Agora você deve estar pensando, poxa, se você deixar uma interface aqui, a interface ela não pode ser instanciada.
como que o Laravel vai saber se você quer instanciar um log database writer ou um log file writer, por exemplo, né? O Laravel, ele não é mágico ao ponto de imaginar o seu pensamento, ok? Mas ele sabe que aqui vai entrar esses arquivos aqui, certo? Uma dessas duas classes nesse caso. O que você pode fazer quando você for registrar o seu serviço? Isso aqui é muito bacana, então preste bem atenção. Se eu for registrar o meu serviço, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar assim, app, bind, como qualquer outro serviço que eu fosse registrar. Mas agora aqui, eu vou falar o seguinte, olha, quando alguém chamar o log writer interface, legal? Eu quero, na realidade, que você instancie para mim, ok? O log file writer, ok? Prontinho, tá? Agora a coisa vai ficar muito mais simples para a gente. A ideia aqui é a seguinte, agora toda vez que eu chamar o meu serviço de log aqui para mim, o que vai acontecer na realidade? Eu vou instanciar esse objeto, o Laravel vai olhar aqui nesse construtor e ele vai falar o seguinte, poxa vida, tem uma interface aqui. Essa interface tem que implementar qual classe? Ele vai olhar aqui, ó, tá com essa interface e vai chamar o log file writer. E prontinho, tá resolvido o nosso problema, ou seja, o nosso código, ele tá totalmente desacoplado, a gente está programando para interface, mas quando a gente configura o nosso serviço, a gente fala, essa interface deve utilizar por padrão o serviço X, legal? Ou seja, ele vai instanciar esse cara automaticamente para a gente. Se chegar em algum momento e a gente quiser mudar, eu venho aqui e mudo aqui de log file writer para log database writer. Prontinho, toda vez que eu chamar esse meu serviço de log, ele já vai injetar agora o log database writer aqui no meu construtor, ok? Então assim, essa é uma ideia assim bem simples, tá? De como que a gente consegue trabalhar com serviços no Laravel, legal? Então a gente pode fazer trabalhando com um bind comum, passando uma função anônima, a gente pode trabalhar com singleton, a gente pode trabalhar com instance e a gente trabalha com os method injections automáticos do Laravel, onde a gente pode registrar uma interface e falar qual que é a classe que está implementando aquela interface para ela ser injetada automaticamente. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que esse vídeo não tenha sido muito complicado, eu tentei explicar da forma mais simples possível e aguarde agora o meu próximo vídeo onde eu vou falar de Service Providers. Legal? Um grande abraço e é isso aí!